Oi, pessoal. Esse é mais um vídeo aí que eu resolvi gravar. Estou começando a me empolgar com isso. O legal é que a cada novo vídeo a gente aprende um novo truque. E é isso é cada vez mais interessante para esse período de coronavírus. E eu resolvi, por que não usar parte do meu eventual tempo livre à noite, né? Que realmente não estou trabalhando à noite, para falar de algumas coisas que eu gosto. Então, isso pode ser fruto, talvez, da cerveja que eu tomei, e aí eu estou um pouco mais empolgado. Eu não sei se eu vou fazer vídeos disso para frente, mas espero fazer. Então, o que eu pensei em começar a fazer hoje é uma ideia, assim, começar uma introdução bem de leve em topologia geral, certo? Só que, embora seja uma introdução de leve, não vai ser uma introdução completamente clássica, em certo sentido, porque eu não vou seguir o, os livros favoritos das pessoas que estudam topologia algébrica, topologia diferencial. Assim, né? Eu vou dar um foco bem grande nessa parte aqui da topologia geral, certo? Que talvez, assim, cada vez mais eu enxergo topologia geral como sendo isso aqui, análise geral, certo? Ah, seria, digamos que uma análise feita sem épsilons e deltas, ou os épsilons e deltas são usados só quando estritamente necessários. Talvez uma análise abstrata e tal. Então, nesse sentido, ela é uma... Eu enxergo ela como uma disciplina bem pouco geométrica, embora tenha apelo geométrico dependendo da sua perspectiva. Mas eu pretendo dar muita ênfase na ideia, nas noções de convergência, certo? E aqui, quando eu penso em convergência, eu penso em convergência no sentido geral, mais amplo do termo. Então, convergência não é sinônimo de uma sequência convergente. Convergência é uma coisa um pouco bem mais ampla. E por conta disso, a primeira definição que eu pretendo apresentar aqui não é de espaço métrico. Eu também não quero cair de uma vez na definição de espaço topológico, dar uma de Bourbaki aqui, que é um livro bom, mas é um livro seco, né? Então eu vou começar com filtros. Que é o ferramental básico, em certo sentido, ele é um pouco mais geral até que a ideia de espaço topológico. Com uma família apropriada de filtros, você consegue induzir uma topologia. E, bom, a gente vai chegar nisso, mas inclusive entender o que é topologia, mas o que é filtro? Então, filtro é isso aqui, né? Que é um conezinho de papel, você joga o café, coloca pó de café aqui e tal, aí você joga água quente, em circular, em geral ela tem que estar próximo de 92 graus, eu acho. Mas, claro, isso aqui não é exatamente o filtro que a gente vai trabalhar, mas então, fixado um conjunto X, então, fixado um conjunto X, uma família fona de subconjuntos, de X. Com essa família tem que ser diferente de vazia, diferente da família vazia,
ela é um filtro em X se ocorrer o seguinte. A primeira condição é que se você tiver A e B pertencentes a F, então a interseção também está. E a segunda condição é que se você tiver A pertencente a F e esse A contido num B, então esse B também está. Por isso, quando você pensa em quando você olha isso aqui em algum sentido gráfico, o que essa condição aqui está falando para você é, se você tem dois caras no seu filtro, você consegue garantir que a interseção desses dois caras está lá. Então, você não é bagunça para baixo de A e B. Para baixo de A e B, você consegue garantir que a interseção de A e B estão. Mas poderia ter um outro subconjunto aqui que não está. Você precisa ter essas duas informações de cima para conseguir concluir a informação de baixo. Então, em certo sentido, você está impondo restrições a quem vai pertencer a sua família conforme você desce na ordem da inclusão. Então está ficando cada vez mais. Então, quando você olha para esse desenho desse filtro aqui, nota que o filtro vai afunilando, ele vai ficando menor. Então, vai ficando mais difícil você estar embaixo. É nesse sentido que essa condição F1 aqui aparece. Ela impõe as restrições para você descer no filtro. Agora, para cima é bagunça, porque você está filtrando coisas para baixo. Então, para cima, tanto faz. Então, qualquer coisinha que estiver aqui em cima do B, qualquer coisinha que contém o B, está lá. Então, ele cresce para lá, ele cresce adoidado. O A também. Então, qualquer coisa que contém o A, está lá. Então, quando você faz essa interpretação gráfica, assim, quando você faz um diagrama de raça da coisa, meio que o que você ganha é um negócio que lembra um filtro, se você tiver muito boa vontade de imaginação, tá? Ah, o onde que vai entrar topologia nisso? Para a gente poder falar um pouco de topologia, vou precisar falar de uma outra coisa relacionada com filtro, que é base. Então, a ideia é que o vídeo seja curto, tá? Porque é chato gravar essas coisas e eu não gosto muito de ver vídeo no YouTube. Então eu imagino que as pessoas que veem também não gostam. Eu tenho esse respeito para com o espectador, então eu não quero tomar muito tempo. Mas assim, a ideia é que se eu por alguma insanidade resolver manter esses vídeos, a ideia é seguir o roteiro que está no material que eu tenho escrito de topologia geral. Tá? Eu acho que eu comecei no fim de 2018. Não, eu comecei no fim de 2017 a escrever essa JOSA. E só que assim, ó, o desenho que eu fiz aqui. Mas, assim, como eu menciono em algum momento desse texto, provavelmente no prefácio, eu não estou escrevendo isso pensando num professor hipotético que ministraria o curso. Eu estou pensando nisso na pessoa que vai ler para estudar. Então, não é... A narrativa do texto ela não está propícia eu simplesmente pegar e seguir para dar uma aula. Certo? Então, eu tenho que, olha só, filtrar o que está escrito lá. Então, vai ter bem menos coisa no vídeo
do que no texto para quem, porventura, resolver pegar o texto para acompanhar junto. Então, o texto tem muito mais comentário sobre o assunto, faz uma discussão um pouco mais aprofundada. Eu quero só fazer um vídeo bem rapidinho da ideia da coisa. Então, eu vou pular muita coisa, muitos assuntos, mas esse aqui é importante. A ideia de base de um filtro. Que é a seguinte. A gente viu lá a definição de filtro. Eu vou dar um exemplo já já, mas eu já vou dar direto o exemplo que importa para a gente. Então, se H, diferente de vazio, é uma família de subconjuntos de X, que não cabia essa vírgula, né? Tá ok. Para quaisquer. H, G pertencentes a H. Existir. Um K pertencente a H. Com K contido em H entre G. Então, esse negócio aqui que a gente vai definir assim, como chama? Os As contidos em X, tais que existe um H em H com H contido em A, certo? Então, isso aqui é um filtro em X. E não só é um filtro, como é um filtro próprio. O que significa isso? Significa dizer que quando você olha o filtro, ele não é o conjunto das partes de X. Isso aqui é a mesma coisa que você dizer que o vazio não pertence a esse negócio. Tá. Essa equivalência aqui, só para deixar claro, aqui eu estou dizendo que o H é um filtro. O H com a setinha para cima é um filtro. H fechado para cima. Num filtro F qualquer, essa condição F2 aqui diz para a gente que se o vazio pertence ao F, então qualquer subconjunto que contenha o vazio vai estar no F. Só que todo subconjunto de X contém o vazio, certo? Porque aqui esse B tem que estar contido em X. Então, todo subconjunto estaria no filtro, portanto, o filtro seria o conjunto das partes. Isso aqui é a notação usual para conjunto das partes. Que é a família dos subconjuntos de X. Tá? Só uma ideia rápida de por que isso aqui vale. Bom, nota que se o H é uma família de subconjuntos, perdão, pessoal, os subconjuntos também tem que ser diferentes de vazio, certo? Então, supõe então que o H tem aquela condição que eu falei. Então, dados quaisquer H que você pega um H aqui, e eu pego um outro G qualquer, vou tentar desenhar esse G disjunto, certo? Vou fazer um diagrama. Essa condição aqui diz que existe um K em H que está contido na interseção. Então, uma situação não vai acontecer esse tipo de situação de você ter um H e um G disjuntos dentro do H, porque vai ter que existir um K que está simultaneamente contido aqui, tem que ter um K que está simultaneamente contido aqui e aqui. Então, meio que fazendo
um quociente de vem aqui, isso aqui ficou um olhinho, ficou uma coisinha feliz, ficou tipo um sorrisinho. Então, esse tipo de situação aqui não acontece. Então, se você tem um H e um G, então vai ter que a interseção ser não vazia, porque aqui dentro vai ter que ter um K. Aqui o K e aqui o G. E daí, bom, se você pega agora A e B pertencentes ao H fechado para cima, a definição diz para a gente que vai ter que existir um H contido no A, vai ter que existir um G contido no B, e a condição diz para a gente que existe um K contido em H inter G, só que esse H inter G está contido em A inter B. Então, o A inter B satisfaz a condição, que é essa aqui, existe um cara dentro dele do H. Então, existe esse cara aqui, esse K é a testemunha de que a interseção está aqui dentro. Para mostrar a condição F2, é mais fácil ainda. Então, por que eu estou falando desse negócio de base, de não sei o quê? Base de filtro. Aliás, tá, né? Eu dei o nome, mas não disse o que é a base do filtro. Culpa da Stellar atual. Então, esse H, nesse caso, então, uma família H satisfazendo as condições anteriores, ela é chamada de base do filtro H para cima. Ou a gente simplesmente diz, eu às vezes prefiro, ou é um pré-filtro. Pré-filtro no sentido de que é um filtro a menos de você fechar para cima. Certo? Porque vejam que quando a gente coloca os As, todos os As que contêm algum H do H, a gente está terminando de garantir que essa família aqui vai ter a condição que falta. Porque essa aqui meio que, em certo sentido, já estava satisfeita. E claro, a interseção contém aquele K, então, enfim, o argumento que a gente viu. Então, esse H vai ser uma base para o filtro. Por que eu estou falando disso? Porque um exemplo que vai ser fundamental para a gente é o seguinte, para a gente perceber como filtros capturam a ideia de convergência. Então, primeiro, suponha... Então, vamos supor que V e F sejam filtros num conjunto X, tal que B é base de V e uma certa família C de subconjuntos é base de F. Então, o que a gente está falando nisso aqui? A gente está dizendo que esse B satisfaz isso aqui. E a gente está falando que esse F satisfaz isso aqui. Então, nesse cenário, o que significa a gente dizer que o filtro V está contido no filtro F? Isso aqui significa dizer o seguinte. Explicitamente, para todo V
que pertence ao filtro V, ou melhor, deixa eu escrever assim, se V pertence ao filtro V, então V precisa pertencer ao filtro F. Só que, como a gente está supondo que B é base de V, a gente tem uma descrição para o que significa dizer V pertence a V. V pertence ao filtro V. Isso aqui significa que existe um B na base de V, tal que o B está contido em V. E essa implicação agora diz que quando isso aqui acontece, vai então existir um C pertencente a C, tal que esse C está contido em V. Ok? Porque a gente também está supondo que C é uma base de F. Ok. Agora, isso aqui eu peguei para um V qualquer. Em particular, se a gente pega um B' pertencente a B, a base, é claro que esse B' está contido dentro dele mesmo. Então, isso aqui mostra para a gente, pela definição do filtro V, isso mostra para a gente, em particular, que esse argumento diz para a gente que a base do filtro está contida no filtro. Ok, isso era meio óbvio, tudo bem. Mas isso diz que eu posso, no lugar do V, fazer esse negócio aqui com o próprio B, com esse B, com qualquer elemento da base. Então, em particular, se B está na minha base, então existe um C na base do F, tal que esse C está contido dentro do B. Então, onde que a convergência está aparecendo aqui? Ela está aparecendo aqui nisso aqui. Vejam. Então, eu vou desenhar quadrados como sendo elementos do B, da base do filtro V. Então, sempre que eu tenho um B em B, a inclusão, a suposição de que V está contido em F, permite concluir que dentro do B que eu peguei, tem um Czinho, que eu vou desenhar como uma coisa meio oval. Então, aqui tem um C. Beleza. Acontece que, como a gente tem aquela condição F1 sobre os filtros, de que a interseção de quaisquer dois elementos estão lá dentro, a gente sempre consegue montar coisas assim. Por exemplo, se eu pego dois caras do B, como o B é pela condição de B ser uma base, a gente sempre vai conseguir uma coisa assim. Eu tenho um quadrado, está no B, e tem o outro. Então, aqui dentro vai ter outro quadrado. E aí, se eu pego um outro quadrado, eu vou conseguindo montar vários outros quadradinhos encaixantes, digamos assim. Então, é perfeitamente possível que dentro do B a gente tenha situações assim. Bom, só que a gente também, pelo que a gente falou antes, dentro de cada quadrado vai ter que ter um círculozinho, um bichinho que mora no C. Dessa forma. Então, por exemplo, aqui dentro desse quadrado tem um negócio assim.
Ele não precisa conter o outro quadrado. Ele pode fazer tem uma coisa assim. Pode vazar, não tem problema. Acontece que dentro desse quadrado vai ter também uma bolinha. Dentro desse vai ter outra. Dentro desse vai ter outra. Então, embora possam vazar em certo sentido, o que essa inclusão que a gente supôs aqui está falando para a gente, do V está contido em F, é que, em certo sentido, o encapsular, o encapsulamento, o fato dos quadradinhos estarem indo para algum lugar, que lembrem-se que os quadradinhos são elementos da base B, e esse B é base do filtro V, que a gente tinha pegado aqui. Cadê? Isso. E as coisinhas azuis, as coisinhas redondinhas azuis, são Czinhos que pertencem ao C, e esse C é base do filtro V. Do filtro F. E a situação que a gente tinha era V contido em F. Então, o que o V contido em F está dizendo para a gente, pelo menos do ponto de vista de diagramas de Venn, é que a convergência visual dos elementos do V está controlando a convergência visual dos elementos do F. Então, em certo sentido, se o V está convergindo para algum lugar, o F também vai convergir para o mesmo lugar. Então, em certo sentido, a gente pode usar essa noção de inclusão de filtro para falar de convergência num contexto bem geral. E aí, para exemplificar como isso funciona, eu vou dar um exemplo. Deixa eu mudar a cor aqui. Que é o seguinte. Em R, vamos considerar esse cara aqui. A gente vai considerar B0 o conjunto de todos os intervalos da forma menos epsilon, epsilon, com epsilon maior que zero. E aí a gente vai chamar de V de zero o filtro gerado, o filtro induzido por esse pré-filtro. É claro que isso aqui é um pré-filtro, porque se você pega dois intervalos dessa forma, você vai ter você consegue dizer qual deles é o menor, e aí a interseção nunca vai ser vazia, coisas assim. Então, esse B0 satisfaz as condições que a gente impôs aqui. Ele satisfaz essas condições. Bom, em algum momento eu vou encontrar. Aqui. Satisfaz essas condições aqui. O B0 satisfaz isso. Certo? Bom, é engraçado perguntando certo, porque não tem ninguém respondendo. Tudo bem. Então, esse V0 explicitamente, um A pertence a V0, C e somente C, existe um menos epsilon, epsilon pertencente a B0, tal que esse menos epsilon, epsilon, está contido em A. Então, para quem já sabe o que é, para quem já viu isso antes, V0 é o conjunto de todas as vizinhanças, não necessariamente abertas, todas as vizinhanças do zero quando você considera R com a topologia usual. Para quem já sabe. Para quem não sabe, V0 é só um filtro.
isso é uma coisa. Outra coisa vai ser a gente pegar xn, n pertencente a ômega, ômega não, ainda não, xn com n pertencentes naturais, vamos colocar assim, pega uma sequência, certo? Com xn pertencente a r para todo n pertencentes naturais, certo? Pega uma sequência. Para essa sequência aqui, a gente vai considerar isso aqui agora. C, a gente só vai chamar de C, o conjunto dessas belezinhas aqui. Xn com n maior ou igual que m para m pertencentes naturais. Então, o que a gente está fazendo é, explicitamente, esse C é o conjunto dos rabos da sequência xn. Certo? Então, a gente fixa um m, e aí pega todo mundo que, na sequência que está depois daquele índice, certo? Então, a gente pode chamar isso aqui, vamos chamar esse cara de S de M, ok? Isso aqui também é base para um filtro, porque satisfaz aquelas mesmas condições que eu mostrei agorinha para esse cara aqui. Então, vamos chamar H o filtro gerado por essa desgraça. Aí agora vem a proposição, digamos assim, a coisa interessante é a seguinte. O filtro que a gente pegou, que chamou de V0, esse aqui, esse filtro, ele está contido no filtro H, que a gente xingou aqui. Essa inclusão ocorre se e somente se a sequência que a gente travou aqui converge para zero no sentido usual de análise na reta. Bom, por quê? Vejamos. Essa inclusão aqui significa que para todo V que pertence a V0, ou melhor, para todo V que pertence a V0, o V precisa pertencer ao H. Só que, pelo modo como a gente definiu o V0, você dizer que todo mundo que está no V0 pertence ao H, basta você dizer, então isso aqui é a mesma coisa que você dizer que para todo, ainda deixa eu colocar de outro jeito, para todo B que pertence ao B0, o B pertence ao H. Por que isso? Bom, se todo B de B0 está em H, e você pega um V em V0, esse V em V0 precisa ter um Bzinho que atesta essa pertinência. Então, vai ter um Bzinho contido em V. Só que, uma vez que esse Bzinho está no H e o H é um filtro, qualquer um que contém ele também está. Então, esse V também vai estar lá. Então, isso diz para a gente que se eu tenho esse aqui, então eu tenho esse aqui. Só que é claro que, como o B0 está contido em V0, isso foi uma moto, tá? Como o V0 ainda é a moto, como o B0 está contido no V0, então essa aqui implica essa automaticamente. Então, equivalência, ok. Agora, quem é o B0 mesmo? O B0 é a família dos intervalos centrados em zero,
com raio epsilon para epsilon maior que zero. Então, isso aqui é a mesma coisa que você dizer que para todo epsilon maior que zero, esse negócio aqui pertence a H. Aí agora a gente vai olhar o que significa essa pertinência, porque a gente tem também a definição desse H. Esse H não foi definido à toa. Esse H foi definido como o filtro gerado pelos rabos da sequência. Então, essa pertinência ocorre, manter o mesmo estilo. Isso aqui, essa pertinência acontecer, significa que existe um M pertencentes naturais, tal que o SM está contido em menos epsilon, epsilon, certo? Porque, lembrem, isso aqui é o conjunto de todos os As que estão contidos em R, tais que existe um C pertencente ao C, tal que o C está contido em A. Como os Cs em questão são desse formato, então isso aqui diz para a gente que existe um SM que está contido dentro do intervalo. Só que esse SM é um rabo de sequência. Então, reescrevendo isso, a gente tem que para todo epsilon maior que zero, existe um M pertencentes naturais, tal que o conjunto de todos os caras cujo índice vem depois do M está contido no menos epsilon, epsilon. Isso é precisamente a definição usual que a gente tem para a convergência dessa sequência. Então vejam, uma definição de convergência analítica com épsilons e deltas e toda a sorte de coisas, a gente consegue expressar isso como uma inclusão entre filtros. Não precisei falar de topologia ainda, não precisei falar de métrica, certo? A gente saiu dessa definição aqui de um jeito puramente conjuntista, ok? E aí percebeu que tinha esse negócio aqui, e aí chegamos nisso, que aquela definição, que essa definição estranha de inclusão de filtro, ela, quando a gente faz para esse filtrinho aqui, para esse aqui, ela nos dá a convergência que a gente já conhece na reta. Isso não é à toa, e provavelmente, e eu espero que fique um pouco mais claro nos próximos vídeos, e talvez no próximo vídeo a gente chegue a definir espaço topológico. Ok? Quem quiser, quem tiver interesse em ver o material que eu mencionei, que é esse material aqui, essa coisinha aqui, que tem esse gatinho categórico aqui e tal, eu vou colocar o link da versão atual na descrição do vídeo. E é isso. Eu tenho certeza que ficou maior do que eu gostaria, mas eu vou tentar editar para ver se esse negócio fica um pouco menos intragável. Se chegou até aqui, muito obrigado pela atenção. Se você não chegou aqui, bom, parabéns. Falou, pessoal.